Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu antes de mais nada quero pedir que depois que vocês o virem, que vocês compartilhem, porque ele é um vídeo muito importante, muito relevante, porque é um vídeo que eu vou falar sobre o diabo. Aliás, eu fiz um outro vídeo falando dos diversos nomes de Satanás, mas nesse vídeo eu decidi que eu iria falar simplesmente do nome diabo. Por quê? Porque é o nome que mais aparece nas Escrituras, no Novo Testamento, 61 vezes, gente. E quando a gente estuda o seu significado no original, diabolos, a gente percebe que a sua estratégia e o seu trabalho de destruir os relacionamentos é algo extraordinário. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que você abra o seu coração, porque esta palavra vai falar com você. Muitas vezes você tem mágoas, feridas abertas por causa de tristeza, de ressentimento de alguém que você amava, mas que fez coisas muito ruins contra você, e você não percebeu que Satanás, o acusador, foi quem entrou de maneira bem sorrateira e destruiu e transformou a visão que você tinha daquela pessoa, a visão que ela tinha a seu respeito, e isso acabou destruindo talvez uma amizade de longos anos, talvez um relacionamento até entre irmãos, talvez entre marido e mulher. Mas eu não ficarei somente aqui na apresentação de como ele age. Eu darei para vocês direções daquilo que a Bíblia diz, como nós podemos vencer o tentador, o diabo. Tá bom? Então, gente, eu quero começar falando do seu significado. O nome diabo no grego é diabolos e é formado por duas palavras. Esse é um nome muito antigo. Dia é uma preposição que significa através. Tá? E tem sempre o sentido de algo que penetra, que vai até o âmago mesmo. Por exemplo, o que é a palavra diâmetro? Metro é medida no grego, E diá é através. Então, quando você pega um círculo, o diâmetro é o que vai de um lado até o outro, atravessa toda a circunferência, pelo meio ali. Isso é um diâmetro. Por quê? Porque essa palavra diá significa através, Então, por exemplo, diacrises, crises é julgamento, diacrises é discernimento, porque você interpreta tudo, não só o que está na superfície. Portanto, gente, a preposição diá significa através, mas tem sempre o sentido daquilo que penetra e que vai até o fundo. E a palavra bolos, o substantivo bolos, vem do verbo balo, balo que significa jogar. Atirar, projetar. É daí que vem a palavra bala, ou balística. O que é a balística? O estudo dos projéteis. O que é uma bala? Por que chama bala de um revólver? Porque aquilo que você atira vem do grego, balo, atirar, projetar. Então, a palavra diabolos significa aquele que lança, entendeu? Dardos inflamados, e esses dardos penetram, entram pela mente da pessoa, vai até as emoções e vai mais profundo até o espírito, para dividir efetivamente as pessoas, para separar as pessoas. Então, ele sempre, o seu trabalho sempre vai ter essa ideia, de lançar acusação, calúnia, difamação, de fazer com que você, que de alguma maneira recebeu uma ofensa de uma pessoa que você ama, mas a partir daí Satanás entra com a sua arma, penetrando a sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e deixa aqueles pensamentos, de ressentimento, de meu Deus, como isso é possível, como que ele teve coragem, como ela teve coragem, ou seja, quando isso acontece na sua vida, quando você tem esse sentimento, saiba, você pode até ter razão, a pessoa não devia ter feito aquilo, mas saiba, quem está trabalhando para penetrar na tua vida
é o inimigo, e ele, quando penetra, ele sempre vem como acusador, como difamador, como pai da mentira, como aquele que vai acrescentar muito mais sentimento, peso, rejeição, repúdio, nojo, para não somente separar, mas para destruir os relacionamentos. Gente, em outras palavras, o que o diabo precisa é de um ponto de entrada, tá bom? Quando ele tentou Jesus lá no deserto, né? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E quando você estuda ali o diálogo dele com Jesus, o que ele está fazendo? Ele está tentando separar de Jesus do Pai. Se tu és mesmo o Filho de Deus, quer dizer, colocando dúvida no fato de que Jesus é o Filho de Deus. Lembrem-se que no batismo, no capítulo anterior, Deus fala: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Mas ali ele está colocando dúvida: olha, será que o Pai é teu Pai mesmo? Aí você sozinho? Depois ele vem: olha, se você é filho de Deus mesmo, manda essas pedras virarem pães. Depois ele leva no lugar alto e fala: olha, se joga daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens para que te sustenham. Ou seja, ele está falando: será que Deus vai mesmo te segurar se você se lançar daqui? Ele está tentando penetrar a alma de Jesus para destruir o relacionamento de Jesus com o Pai. Por que ele não conseguiu? Porque Jesus rebateu pela palavra, não deu chance. Depois de 3 tentativas, ele vazou, gente. Só que muitas vezes conosco ele consegue, sabe? É muito importante você entender que o trabalho dele, gente, vai ser penetrar para atacar as pessoas, para separar, sabe? Família, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, né? Sempre procurando trazer uma palavra de dúvida, de acusação, de injúria, de defamação, onde já se viu. Nossa, como aquela pessoa teve coragem de fazer isso com você? Sabe, gente, quando você tem esse sentimento no teu coração, toma tenência. Abre seus olhos, que ele está penetrando. Ele não vai atacar na superfície, não. Ele quer ir lá no fundo, trabalhar a sua mente de maneira que, de repente, você passe a ter uma outra perspectiva em relação àquela pessoa. Você amava a pessoa, tinha alegria, tinha prazer de estar com ela, mas de repente fica aquele ressentimento. Aquele sentimento de: meu Deus, como teve coragem de fazer isso comigo? E o amor vai se transformando em ressentimento, em raiva e até mesmo em ódio. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então, quando ele entra no meio dos relacionamentos, é para destruir. Não é simplesmente para fazer você ficar chateadinho, não. É para acabar com aquela amizade que poderia ser sensacional, extraordinária. Por quê? Porque você deixou isso acontecer e não acertaram, não sentaram um na frente do olho do outro, não olharam olho no olho. Por quê? Porque se você não tratar, não pense que o tempo, vai apagar. Não vai apagar, só vai aumentar a distância, tá? Então, no lugar daquele sentimento que você tinha de alegria, de amor, de prazer de estar com o outro, começa a ver só os defeitos, começa a ficar amargo com aquela pessoa, não é? Começa a ter uma desconfiança muito grande e você não consegue ver nada de bom, tá? E aí, até se você consegue enxergar alguma coisa de bom, mas o tanto de pensamentos e emoções negativas que você tem em relação àquela pessoa acaba suplantando, aquilo que você tinha de bom e tinha de amor entre vocês, tá? Então, você tinha aquela pessoa em alta conta, mas agora você colocou um par de óculos, especiais para ver somente as coisas feias em relação a elas. Então, as coisas que você mais gostava nelas desaparecem diante daqueles monstros que ele pinta para você ver, Então, gente, é muito importante você saber que Satanás trabalha assim.
de todos os nomes, ele tem muitos nomes. Eu fiz um outro vídeo só falando dos diversos nomes de Satanás, né? Mas esse nome, Diabolos, é acusador, o mentiroso, o caluniador, o difamador, tá? Ele entra e significa, na literalidade, né? Aquele que penetra lançando os seus dardos malignos até o mais profundo da alma das pessoas. Então, saiba que Satanás, ele trabalha o tempo inteiro para destruir tudo aquilo que é gratificante nos relacionamentos, tá? É por isso que a Bíblia diz assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, entre ti ele só. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. É por isso que a Bíblia também diz, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não fique irado contra a tua mulher, contra o teu marido, contra os teus filhos, contra os teus pais. Não leve isso para a cama, não deixe isso ficar mais tempo, porque quanto mais tempo, isso vai cristalizando, vai piorando. Não existe essa coisa de você não tratar e melhorar, não. Tá? Se você não tratar, não vai melhorar. Se você conseguir elaborar, refletir e pensar e perdoar, uau, parabéns, você não precisa nem ir até a pessoa. Agora, se você não conseguir, você vai ter que chegar a ela, olhar no olho e tratar com ela. Porque você não vence o diabo por osmose ou não vai... o tempo cura. Não, o tempo não vai curar nada. Ao contrário, se você não falar, se você não abrir o coração, não vai haver restauração. Mas pastor, será que há possibilidade de ter restauração? Claro, meu querido. Esse é o trabalho de Jesus. Não tem nada que o diabo faça que Jesus não refaça. E melhor, tá? Então, como vencer os ataques do diabo? Em primeiro lugar, com a palavra de Deus, tá? É muito importante você entender isso. Veja o que a palavra diz no que diz respeito àquele tema que está no teu coração. Então, a palavra de Deus manda perdoar? Lute para perdoar. A palavra de Deus diz, manda você ser sincero? Seja sincero com a pessoa. Obedeça a palavra e abra os olhos e perceba quando ele está atacando, porque todo esse sentimento horroroso que está no teu coração não é natural e não vem de Deus, veio do acusador, tá bom? Em segundo lugar, eu quero dizer que ao invés de ficar remoendo aquilo que a pessoa fez para você, porque muitas vezes, gente, a pessoa faz uma coisa contra a gente e a gente multiplica por 1000, tá? Então, seja mais sensato, pensa assim, quer saber? Isso também não foi tão sério. Foi um erro, errou comigo, mas eu tenho que perdoar. Não é isso que Jesus faz com a gente? Lembre-se, meus queridos, que nós fomos perdoados por Deus. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, olha para dentro de você e fala, eu sei que o diabo está tentando encontrar no meu coração um lugar para ficar magoado e romper com essa pessoa. Eu não vou permitir isso. Ao invés de ficar só pensando nas coisas ruins que ela fez para mim, eu vou pensar nas coisas boas que ela fez para mim. Aliás, olhe para o espelho e veja o quanto você peca contra Deus e quantas vezes você também feriu as pessoas. Eu sempre penso nisso. Quantas vezes eu magoei a minha mulher, quantas vezes eu magoei a minha filha, meus amigos. Por isso que eu procuro sempre perdoar quem me fere. Por quê? Porque eu sei que eu não sou santo, não sou perfeito e eu sei quem está por detrás disso é o diabo. Lembre-se de como Deus te trata com misericórdia. Tá? Misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que você merece. Tá bom? Então, perdoa, meu querido, perdoa. Começa a agradecer a Deus porque Jesus te perdoou. Começa a lembrar dos seus erros, porque aí você vai perceber que o perdão de Deus é infinitamente maior do que o perdão que você precisa dar para aquela pessoa. Então, quando Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está nos ensinando um princípio. Que se eu não for capaz de perdoar quem me feriu, eu também não posso ser perdoado. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você não perdoe, que você risque aquela pessoa do mapa e, em contrapartida, você fique em débito com Deus, né?
E por último lugar, eu queria dizer para vocês, peça ao Espírito Santo para tirar o ressentimento e colocar no lugar o amor que Deus tem por aquela pessoa. Peça ao Espírito que ele revele a você as feridas, as dores, às vezes os motivos e as inseguranças que aquela pessoa tem e por conta dessas inseguranças ela acabou errando para com você. Vocês estão me entendendo, gente? Só o nome do diabo fala de uma das suas estratégias mais eficazes e poderosas. Ele é o acusador, ele é o mentiroso, ele é o difamador, mas os seus dardos penetram até o profundo das nossas almas. Então, a última dica, o último conselho que eu dou para você: não deixe que esses pensamentos fiquem no teu coração produzindo um estrago. Porque quanto mais cedo você perdoar e acertar, menor será o estrago. Ah, pastor, mas não tem jeito. A pessoa já me feriu, o estrago já foi feito. Se você orar, Jesus tem poder de ressurreição. Se ele é capaz de ressuscitar os mortos, ele não é capaz de entrar no teu coração e transformar? Claro que ele é capaz. Ore ao Espírito Santo e ele vai te ajudar nisso. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você entenda que tudo que o diabo quer fazer na tua vida é separar você de pessoas que lhe são muito caras e que também te amam. Não existe ninguém perfeito e se você quer nessa vida ter relacionamentos duradouros, saiba perdoar e saiba botar uma tranca no teu coração e não deixar o diabo penetrar com esses pensamentos destrutivos. Meus queridos, muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Eu peço que vocês compartilhem esta palavra com muita gente, porque tem muita gente sendo enganado e destruído nos seus relacionamentos por Satanás. Amém? Um beijo no teu coração, que a vitória do Senhor esteja na sua vida, que Deus restaure e restitua todos os relacionamentos que o diabo destruiu, para a honra e glória do nome de Jesus. Fiquem com Deus.